problematizado por Deus. A existência humana, com todas as suas problemáticas, onde é que Deus entra aí? Ele é o culpado, Ele é a solução. Como é que nós vemos? Entendemos a existência humana a partir das Escrituras, particularmente do livro de Gênesis, o primeiro livro das Escrituras. Vamos ler hoje em Gênesis capítulo 3, pensando em problematizado por Deus. O livro de Gênesis, o livro das origens. A origem do universo, a origem do ser humano e a origem da problemática da existência humana e onde é que Deus entra em tudo isto. Gênesis capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 15 e em seguida versos 20 e 21. E aqui nós temos então o ser humano logo após a criação, colocado no jardim do Éden. Leamos, ouçamos a palavra de Deus, e então todos nós aqui abramos o coração para a palavra nesse momento. Receba a palavra do Senhor, diz assim a narrativa. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi o que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Verso 20 e 21.
Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Verso 8, é dito que Deus vem ao encontro do ser humano ali. E eles, diz o verso, no final, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o verso 9 diz que Deus pergunta, Deus brada ali no jardim: onde está você? Procurando o ser humano escondido, perguntando por ele. No verso 10 temos uma resposta de Adão. E ele diz: porque estava nu, por isso me escondi. Me escondi. No verso 15, Deus coloca uma nova situação e faz uma promessa. Ele fala da inimizade entre você, serpente, o maligno, e a mulher. De que forma? Entre a sua descendência, tudo aquilo que é maligno, e o descendente dela, ou da mulher. E nesse embate, a serpente haveria de ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas Deus diz aqui no verso 15 que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, um golpe mortal, diferente de ferir o calcanhar. E no verso 21, se eles haviam feito roupas de folhas de figueira, que diz no verso 21 que Deus substitui, o Senhor Deus fez roupas de pele de animais, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Em 1985 aconteceu o sequestro do cruzeiro, navio cruzeiro italiano Achille Lauro. Talvez alguns se lembram aqui. Um grupo de terroristas palestinos tomou conta daquele navio em pleno mar e ficou por um bom tempo em posse do navio, negociando. E naquelas negociações as coisas nem sempre caminharam bem. E há um momento quando eles matam um dos passageiros, que era um norte-americano judeu. Aquela frustração toma conta de não se poder apanhar os terroristas, eles fogem, aliás, porque para apanhá-los é preciso o uso de alguma força extraordinária, que então haverá de acabar atingindo pessoas inocentes, que nada tem a ver com o problema. Bem, eles acabam escondidos ou abrigados no Egito, viram um problema internacional e finalmente então é decidido que eles deveriam ir para o outro lugar, algum lugar protegido pelas autoridades palestinas, e eles então embarcam num avião. O avião é interceptado no ar por caças norte-americanos que forçam o avião que os transportavam para uma base na Europa, e os terroristas são presos. O presidente dos Estados Unidos, na ocasião, o presidente Reagan, disse em seguida, assim que foi anunciado a prisão dos terroristas, afirmou: vocês podem correr, mas não podem se esconder. Vocês podem correr, mas não podem se esconder. Deixando as questões políticas e problemas humanos, mundiais, aí temos esta frase que lança luz sobre o que nós lemos aqui nesta noite, quanto ao ser humano, quanto a você, quanto a mim, quanto a todo ser humano que existe, já existiu e existirá neste mundo. Você pode correr, mas não pode se esconder.
O texto da palavra de Deus fala então deste momento quando o ser humano adota para si a atitude de tentar se esconder, a atitude que tomou conta do coração humano e habita no coração humano, de cada coração humano até hoje. Mas a palavra de Deus aqui diz mais, diz ao seu coração que está aqui nesta noite, a você: abandone a atitude de esconder. Abandone a atitude de esconder. Enfrente a causa do esconder. Por que é que o ser humano se esconde de Deus? Por que é que Adão e Eva se esconderam? Quando eles se rebelam contra Deus, não querem mais ficar na dependência de Deus, querem tomar nas suas próprias mãos o seu destino e o seu caminho, não querem estar mais debaixo de Deus. Deus não diria mais para eles o sim e o não, eles iriam determinar o seu sim e o seu não. A tentação, o maligno vem para eles na figura da serpente e diz para eles: Deus diz para vocês não comer desse fruto, vocês podem comer de tudo, menos deste. Aliás, a serpente não diz isso, a Eva precisa corrigir, porque a serpente vem com uma insinuação distorcida, mas a verdade é que eles podiam comer de tudo, usar tudo, menos um fruto. E a serpente diz: olha, quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e o mal. Isto é, vocês vão estabelecer o bem e o mal e experimentar os dois se quiserem. E o ser humano entende que deve ascender a esta posição, ser como Deus. E então tomar nas suas mãos a sua vida, a sua existência e seu destino. Estabelecer seu próprio caminho e não mais Deus. Aquele fruto era uma expressão, era um símbolo de atitude, de dependência de Deus. Vamos romper com isto, foi a tentação e foi o que fizeram. E aí então o que acontece? Eles fazem esta roupa improvisada e vão se esconder atrás de árvores para não ter um encontro com Deus. Escondido, um ser humano escondido, indo atrás de árvores. E Deus vem e questiona. E Ele explica: realmente nos escondemos. Percebemos que estávamos nus. Seríamos conhecidos como nós somos plenamente. E estamos numa situação difícil. Temos errado. Então nos escondemos. Ficamos com medo. Por que Adão se escondeu? Por que Eva se escondeu? Porque adotaram a posição, tomaram a atitude de rebeldia, uma rebelião contra Deus. Note bem que em nenhum momento aqui, nem mesmo por parte da serpente, do maligno, entra em questão a existência de Deus. Esse não é o problema e não é o que é levantado, porque o diabo sabe muito bem que Deus existe. A questão toda é: quem vai reinar em minha vida? E aí, então, tomando do fruto, se rebelam contra o reinado de Deus e querem construir o seu próprio reino. Rebeldes, rebeldes. E aí está no coração humano essa rebeldia até hoje. Deus é para o ser humano nessa condição um complicador. Por isso o esconder, por isso as árvores. E o ser humano, então rebelde, não quer se encontrar com Deus e se esconde. A rebeldia não quer dizer necessariamente que o ser humano se apresente com grosserias, desafios frontais necessariamente. Pode às vezes sim fazer, mas nem sempre. Com conversas sutis, com argumentos, quem sabe até profundos, filosóficos, mas no fundo é uma rebeldia. O reinado de Deus não é aceito pelo ser humano, se rebela, então sobra o esconder. Mas não somente a rebeldia, a consequência, há uma culpa. O homem e a mulher aqui sentiram-se culpados. Tiveram medo de serem conhecidos, vistos por Deus plenamente, agora que tomaram consciência de que haviam fracassado.
O ser humano tem uma culpa e a presença de Deus é inconveniente. Porque na sua rebeldia ele se torna culpado diante de Deus. Quem é que quer estar na presença daquele que haverá de denunciar, revelar a sua culpa? A fuga é o caminho. E aí está o ser humano nesse drama intimista existencial, como rebelde, como culpado, violou a vontade de Deus, quis fazer sua própria vontade. Todo ser humano é um rebelde e é um culpado, e por isso o esconder. É preciso abandonar essa atitude de esconder. Então é preciso primeiramente enfrentar a causa dessa atitude de esconder. Por que o ser humano se esconde de Deus? É um rebelde, é um culpado. E aí cria um arrazoado e uma atitude circular. O negar Deus, o negar a autoridade de Deus, o negar a existência de Deus, leva ao quê? Ao negar Deus. E a coisa gira sempre sem fim. E aí permanece esse ser se escondendo de Deus. Em frente à causa do esconder. Rebeldia e pecado. Duas coisas que levam o ser humano, desde aquele primeiro dia até hoje, a buscar se esconder de Deus. Alguém aqui se escondendo de Deus. Abandone a atitude de esconder. O texto, a palavra de Deus o convida a assim fazer nesta noite. Enfrente a causa. Por que você se esconde de Deus? Por que Deus não lhe é conveniente? Há uma causa, há uma razão. Rebeldia e culpa. Enfrente a causa. Bata os olhos. Não fuja dela. Enfrente a causa do esconder. Abandone a atitude de esconder. Dimensione a forma do esconder. E aqui, nós olhando esse texto e olhando o resto da palavra de Deus, somos informados de que esse esconder tem uma forma tremenda, tremenda. Dimensione a forma do esconder seu, como é de todo ser humano. É insistente. É insistente. Lembro de uma série que havia na televisão, lá na minha infância, no tempo do branco e preto, nos anos 60, chamado O Fugitivo. Alguns anos atrás, fez-se um filme sobre esta série, mas lá aparecia na televisão, semana após semana, o seriado. Por volta de uma meia hora de programa. Sem fim, toda semana, o fugitivo, o fugitivo. A história era sobre o Dr. Richard Campbell. Foi acusado de ter assassinado a sua esposa e foi condenado à morte na Corte de Justiça dos Estados Unidos, segundo o seriado. E quando ele está sendo transportado para a prisão, corredor da morte, num trem, o trem sofre um acidente e ele aproveita aquela confusão e foge. Ele foge por quê? Porque ele sabe que ele é inocente. Ele sabe quem matou a sua esposa. Não foi ele, mas por circunstâncias, porque ele havia discutido com a sua esposa antes do assassino chegar, e ele saiu de casa por uns minutos, e ele chegou, matou a esposa. Ele sabia quem era, e ele sabia que ele era inocente, e ele fugiu, e fugiu com a intenção de um dia provar a sua inocência, encontrar o verdadeiro criminoso. E ele então foge. E o tenente Gerard fica encarregado de encontrá-lo. E o seriado é sobre isto. Ele vai para uma cidade, Dr. Campbell, desconhecido, chega ali e começa a sua vida, chegando ali. E quando ele começa a se estabelecer em cada episódio, daqui um pouco, o tenente Gerard chega no pedaço, descobre que ele está por ali. E ele toma ciência disso, e ele precisa abandonar aquela cidade e partir para outra. E ele vai,
E no próximo seriado, ele está em outra cidade. E ele está se estabelecendo e se envolve ali com uma série de coisas. E está toda uma trama de chegar a um novo lugar. E daqui a pouco aparece o tenente no pedaço novamente. E ele precisa ir. E assim foi. Esse eterno fugitivo. Insistente. Segundo o seriado, ele seria inocente. Mas a condição de fugitivo não é sempre a condição de inocente. E no caso do ser humano, é a condição de culpado, de rebelde. E da mesma forma, o ser humano é este que se esconde de forma insistente em fuga. Segundo a palavra de Deus, esta forma de esconder do ser humano é permanente. Não é que o ser humano se esconde um instante, ele sempre se esconde de Deus. O Novo Testamento, o Velho Testamento, fala isso de forma muito clara. O ser humano é permanentemente alguém que se esconde de Deus, nessa insistência. E mais, é um esconder obstinado, recalcitrante. Nessa insistência, ele permanece em se esconder, ele é obstinado. O coração humano corre na contramão. Os Salmos falam, o apóstolo Paulo vai citar os Salmos antes de Cristo, no Velho Testamento diz, o apóstolo Paulo vai citar em Romanos: não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. E mencione a forma do esconder, é tremenda, é insistente, e mais, é contundente. O ser humano é avesso a Deus. Adão e Eva vão para trás das árvores, e assim é o ser humano. E há todo tipo de árvore que o ser humano arruma para se esconder de Deus. Há todo tipo de explicação, racionalização, argumentação. É avesso. O ser humano é antagônico a Deus. Às vezes alguém diz: a pessoa é tão boazinha, está quase convertida. A pessoa lá é um cidadão muito moral. Você que me ouve nesta noite, ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus não conhece essa bondade humana. Sim, o ser humano tem os seus lampejos de coisas melhores, atitudes melhores. Mas também é marcado por uma rebeldia e culpa. E falha e fracassa diante de Deus. De forma muito mais profunda do que qualquer boa ação e comportamento. O peso é muito maior no esconder como culpado, como rebelde. E aí é que entra a cruz de Cristo declarando isto, tomando o lugar do ser humano. A cruz de Cristo é necessária a todo ser humano. E a cruz de Cristo então declara que não há ser humano, Deus não conhece ser humano que não se esconda como rebelde, como culpado. Tire da sua mente esta coisa de que falta pouquinho para fulano chegar a Deus. Eu tenho um parente, falta pouquinho para ele. Na verdade, nesse pouquinho, o que há ali é uma racionalização de um coração que não quer nada com Deus e fica até mais perigoso nesse pouquinho, porque parece que quer alguma coisa com Deus. Fica mais perigoso porque aquele que entra para um caminho mais perverso, você sabe, está declarado. E aqui fica um camufladinho. E isto então racionaliza até muito mais de que ele não está escondendo de Deus. Esse parente seu, esse que está na sua casa, fora da sua casa, este amigo seu, este colega seu, as pessoas aí fora, são como você era antes de conhecer a Cristo, escondendo-se de Deus. São avessos a Deus, são antagônicos a Deus. O ser humano não quer nada com Deus, mas o ser humano não é religioso, sim. O
Sim, o apóstolo Paulo, já citei, no mesmo argumentação, ele explica que o ser humano é religioso. Mas, diz ele, deixando o conhecimento de Deus e o andar com Deus verdadeiro, o ser humano foi buscar religiões alternativas criadas por ele para preencher o vácuo do fugir de Deus, criado pelo fugir de Deus. O Deus que o ser humano fala, comenta, não é realmente o Deus revelado e não envolve realmente um cessar de esconder-se com Deus. A religiosidade é, na verdade, mais uma manobra, como aquela saia cozida com folhas de figueira por Eva e Adão. O termo é um tipo de uma saia. As religiosidades, as moralidades humanas, é mais uma tentativa do ser humano de dizer: eu posso me apresentar como perfeito diante de Deus, quem sabe, a hora que ele aparecer aqui. E o ser humano continua cozendo suas folhas de figueira. Eu sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa de boa moralidade, sou uma pessoa que ajuda os necessitados, sou uma pessoa que tem uma religião. São as folhas de figueiras do ser humano. O ser humano continua escondido de Deus, avesso a um verdadeiro encontro com Deus. Não se iluda com a religiosidade, a moralidade, a bondade humana. O coração humano não quer estar na presença de Deus. Não lhe interessa, não lhe é conveniente, porque é um coração rebelde, é um coração culpado. Como é que está o seu coração nesta noite? Abandone a atitude de esconder. A palavra de Deus lhe fala nesta noite. Chega desse jogo. Enfrente a causa, dimensione a forma de esconder. Presta atenção. Deixa a palavra de Deus ler o seu coração para você. Abandone essas formas de esconder. Formas terríveis, enraizadas, profundas. E somente Deus, da sua graça e amor, pode romper e derrubar essas barreiras. Estão sedimentadas no coração humano. Abandone a atitude de esconder. Como é que você está? Como é que está a sua atitude? Encontre a saída do esconder. Encontre a saída desse esconderijo. Esta é a chamada da palavra de Deus. É terrível ficar escondido. Terrível. Em 1998... o agora ex-promotor Igor Ferreira da Silva, você se lembra? Ele assassinou, foi acusado de ter assassinado a sua esposa e condenado aqui em Atibaia. Condenado, ele foge da justiça para não ir para a cadeia. Ficou 9 anos escondido. 9 anos. Não é fácil ficar escondido. Há consequências, é difícil essa condição, fugitivo, escondido. Chega um dia quando ele não suporta mais ficar escondido. As consequências vêm sobre ele. 1,68 m de altura, pesando 50 quilos. Dentes cariados, doente. E sem dinheiro, ele se entrega à justiça. Que situação triste. Mas se isso acontecer espiritualmente com você, que seja necessário você chegar aos 50 quilos, aos dentes cariados e ficar sem dinheiro, mas você correr para os braços de Deus, será um dia abençoado na sua vida. Porque não mais você vai se esconder. Finalmente você vai se render a Deus. Mas enquanto estiver na sua moralidade, dinheiro no bolso, estou bem, você diz não, encontra algumas folhas de figueira para se esconder, alguma religiãozinha aqui e ali, um pouco de religiosidade para tampar os buracos e dizer: estou bem com Deus, está coisa nenhuma, você se está escondendo. Porque é do coração humano. O encontro com Deus é algo muito profundo. Encontre a saída do esconder. A palavra de Deus diz para você: encontre a saída, abandone a atitude do esconder. É uma ilusão esconder de Deus. Deus conhece
o esconderijo. Ele vai ao jardim falar com Adão e Eva. E ele diz: onde está? E vamos lembrar do que acontece quando Deus diz onde está. Deus não sabe onde Adão está. Não, é a pergunta retórica. Lembre-se, é aquela pergunta que pai e mãe usam com filhos. Não é que não sabe. A pergunta é usada para uma confrontação. Onde está você? Creio que quase todo pai e mãe aqui um dia usou essa frase. Não porque não sabia, mas para confrontar o filho. É o que Deus está fazendo. Ele sabe onde Adão está. Deus sabe todas as coisas. Deus está confrontando e vai confrontá-los com outras perguntas para levá-los a ficar frente a frente com a realidade deste coração que quer se esconder numa situação de culpa e rebeldia. É uma ilusão esconder-se de Deus. Lembro-me das minhas filhas, da minha experiência, que é provável que diversos pais tenham tido a mesma. Esconde, esconde é talvez a primeira brincadeira que as crianças aprendem e ficam fascinadas com ela. Eu me lembro as minhas filhas pequenas querendo brincar de esconde, esconde comigo. Mas havia fases delas de entendimento. E na primeira fase de brincar de esconde, esconde, havia aquela experiência interessantíssima. Eu vou então ficar aqui, você vai se esconder e eu lhe acho. Então uma das filhas ia lá para a sala, por exemplo, e eu aguardando. Diz quando eu posso ir. Conta até 10, seja lá o que for. Chegava a hora de procurar e eu ia para a sala. E quando eu chegava na sala, eu encontrava minha filha como? Atrás do sofá? Não, assim contra a parede. Se ela não me via, eu também certamente não estava vendo. No entendimento limitado da infância. Que tolice querer se esconder de Deus. Mais cedo ou mais tarde isso vai ter que cair por terra. Se não nesta vida, na eternidade. Que não caia por terra tarde demais na sua vida. Chega de esconder de Deus. É o que a palavra lhe diz. Abandone esse esconde, esconde, é tolo. É Deus que se esconde. Há um pensador cristão, um apologista chamado Andrew Fellows, trabalha no Centro de Apologética, Defesa da Fé Cristã, lá na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ouvi ele falar sobre isto. E ele trabalha com uma questão, a partir de uma questão, aliás, colocada pelo pensador inglês, conhecido, renomado, filósofo, matemático, de nome Bertrand Russell, falecido em 1970. Esse homem matemático e filósofo escreveu um livro também, Por que Não Sou Cristão? Se declarava ateu. E ele foi questionado uma vez o que ele diria para Deus, se Deus existisse, ele morresse, estivesse diante de Deus, e Deus perguntasse a ele, por que você não creu? Ele disse que responderia, não há evidência suficiente da existência de Deus. Seria Deus alguém que se esconde? Pensamos na questão de esconder-se, é o ser humano que se esconde, se é Deus que se esconde. Podemos levantar duas perguntas. A primeira, a pergunta equivocada, errada. Qual é? Por que Deus se esconde? Algumas pessoas levantam essa questão. É mais uma folha de figueira. É a pergunta errada, é um racionalizar para desculpar o esconder do ser humano. Essa pergunta, por que Deus se esconde, tem por detrás dela o quê? Ela implica no quê? Implica em acusar Deus de tomar uma atitude deliberada de brincar de esconde-esconde com o ser humano, ele se escondendo. E a gente vendo se acha, ou nunca achando. Essa é a pergunta errada. A pergunta correta é: por que Deus se apresenta escondido para nós?
Aí nós começamos a entender um pouco melhor. Essa pergunta implica em algo no ser humano e na sua atitude. Algo no ser humano e na sua atitude que são defeituosos em relação à presença de Deus. A segunda pergunta, aponta que o problema, na verdade, está no ser humano e não em Deus, nessa questão de esconder. É Deus aquele que então toma a iniciativa de se esconder deliberada? Não. Mas então, por que eu não encontro Deus? A verdade é que Deus é conhecível, Ele não está escondido. Deus, porém, é santo e transcendente. Deus é distinto da criação. Deus não é mais um de nós, é o nosso Criador, transcendente e além e santo. Ou Ele é isto, ou Ele não é Deus. Ele deixa de ser Deus se Ele não for assim. Deus, então, não é encontrado da forma comum. Não vou encontrar Deus na esquina ali embaixo. Posso lhe encontrar, quem sabe, coincidentemente. Mas não Deus. Vou virar a esquina e lá está você. Vou entrar numa loja, lá está você. Mas jamais vou virar a esquina e dizer: Deus está aqui, boa tarde. Não vou entrar numa loja e dizer: olha, você aqui. Como fica então? Como faz Deus transcendente, santo, o outro além? Deus sabe desta distância. E Deus transcendente buscou meios também imanentes, onde a presença dele se tornasse possível, ele pudesse ser achado. Como que Deus, então, está presente? Se Ele não se esconde de mim, então, como é que Ele se revela? É muito claro, Ele se revela na criação. A criação manifesta a glória de Deus. Deus se manifesta na criação, sim. Basta olhar e você diz quem é o Criador. Você olha a criação e ela pede o Criador no seu coração. Mas vai mais longe, a coisa é mais precisa ainda, porque é uma revelação em proposições, a chamada palavra de Deus, a Bíblia, a ação de Deus na história. Aliás, uma pequena digressão, a Bíblia, a palavra de Deus, difere de todo livro religioso por aí, não se esqueça disto. Isso aqui não é um livro que um sujeito sentou em algum canto do mundo e disse que teve uma visão, e da visão ele tirou algumas coisas, ele sentou e escreveu um livro sozinho lá naquele canto, numa atitude intimista, subjetiva, de que ele viu alguém que falou com ele lá, que veio não sei de onde, do espaço, do planeta, da outro nível espiritual. Não é isto. A Bíblia até é complexa para ser estudada porque ela é calcada na história, é a ação de Deus na história. Começa aqui em Gênesis, o primeiro momento. Deus agindo com o ser humano, é um desenrolar da história. Deus diz: vai haver uma inimizade de descendência maligna, os demônios e o descendente da mulher. Haverá o momento do pisar na cabeça da serpente. Vai acontecer isto. E a história então se dá na história do universo, na história do mundo, na história humana. A história da salvação que Deus escreve está aqui. A Bíblia. Deus não está escondido. Ele é achado não como mais um item da criação, não como mais um entre nós, como nos conhecemos, mas como aquele que é glorioso, gloriosamente o outro, transcendente, santo, mas que por misericórdia se faz presente, imanente. Na criação podemos ver o reflexo do poder da glória dele. E nas Escrituras conhecemos quem Deus é, Ele agiu na história. E finalmente, nesse plano da história de salvação nas Escrituras, temos o cume, o pico da realização, Jesus Cristo. E aí sim Deus toma a forma de mais um de nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo de uma forma muito íntima e profunda. Conhecemos a Deus particularmente, especialmente,
e plenamente em Jesus Cristo. Deus é conhecível. Deus está escondido? Não, não. O ser humano está escondido. E é preciso acabar com esse jogo de esconde-esconde, desse mal entendido. Quem está escondido é você, não é Deus. Você se esconde porque Deus não é conveniente para o seu coração, seus caminhos, suas vontades. Você quer determinar que fruto você come, que fruto você não come. Deus está revelado. Você não tem um encontro com Ele, permanece escondido. Por quê? Porque para encontrar Deus, para você sair do seu esconderijo e estar diante dEle, você precisa encontrar Deus nos termos dEle, não nos seus. Sair do esconderijo é estar face a face com Deus nos termos dEle. E aí o ser humano, mais bonzinho que seja, não quer isso, prefere ficar escondido. Porque conhecer Deus, ou sair do esconderijo e estar com Ele, exige esse conhecimento, é definido como uma epistemologia humilde. Epistemologia é o campo da filosofia que trata do conhecer, do saber. Então, um outro termo é o conhecer humilde. Sair do esconderijo exige que o ser humano vá para o conhecimento, para a presença que exige do ser humano total humildade. Sou conhecido como um sujeito religioso, sou conhecido como um sujeito filantrópico, sou conhecido como um sujeito de boa reputação moral. Como vou sair eu das minhas folhas de figueira e me colocar em público e então dizer e afirmar a todos de que eu estava atrás de folhas de figueira? Na verdade, eu sou um carente necessitado que estava escondido de Deus. Isto pede de mim demais. Deixe-me ficar escondido nas minhas folhas de figueira. Quem se esconde é o ser humano, não é Deus. O ser humano está tomado com orgulho no seu coração da sua autossuficiência. Esse mais bonzinho que você conhece na sua família, no seu trabalho, inclusive esse, tomado no seu orgulho, não sai do esconderijo. Porque encontrar Deus exige uma epistemologia, humildade, ou alguns diriam a humildade epistêmica, um conhecer que é preciso um quebrantamento, a humildade de Deus. Eu sou nu, sou devedor, sou rebelde, sou culpado. Tomei as rédeas das minhas mãos. Busquei a religiosidade de um Deus domado, uma religiosidade que doma Deus para se encaixar com meu próprio reino, meus próprios frutos. E é preciso agora esse orgulho cair por terra. Essa atitude recalcitrante tem que ser arrebentada para que saiamos do esconderijo, porque Deus está aí. Ele tem se manifestado claramente. Lá está Adão e Eva naquela situação, escondidos atrás das árvores. O ser humano fica aí nos bosques, escondendo de Deus de árvore em árvore. Soa uma voz, um brado. Onde está você? Preste atenção. Quem é que brada onde está você? Não é o ser humano que brada para Deus onde está você. Entenda bem. E toma cuidado com a sua leitura do coração humano e com as racionalizações comuns ao ser humano. Essa conversa de que Deus está escondido, onde está Deus?
O ser humano não está perguntando onde Deus está. Ele não quer saber. Ele está atrás das árvores e com as suas folhas de figueira. Quem brada na história onde está você é Deus para o ser humano. Se alguém está buscando alguém, é Deus buscando o ser humano. O ser humano não está buscando a Deus. Não é conveniente. Onde está você? E lá está Adão e Eva naquela situação miserável, escondendo-se de Deus. Deus faz bem. Deus vai falar com eles uma porção de coisas, entre elas que a atitude deles tem consequências. O ser humano é significativo. Deus criou um ser à imagem e semelhança dele. O ser humano não é um inconsequente na história da criação. O ser humano é muito consequente. Deus alertou desde o começo. Há consequências. O ser humano é muito significativo. Mas Deus não vem para ali destruir o ser humano. No meio agora de toda essa condição complicada, Deus toma algumas iniciativas. Ele faz uma túnica para a mulher e para o homem com peles de animais. E aí o sacrifício vicário já aparece. Animais sacrificados para cobrir a nudez do ser humano diante do seu Deus, a sua rebeldia, a sua culpa. Alguém tomou a culpa do ser humano. Animais foram sacrificados. E agora não apenas tipo de uma saia, mas uma túnica que cobria o corpo todo, com peles. Até que aquele dia viesse, quando o Cordeiro de Deus haveria de oferecer o cumprimento desses sacrifícios de forma plena e final no lugar do ser humano, a fim de que todo ser humano nele pudesse estar plenamente provido para estar na presença de Deus. Deus dá a eles a túnica de pele, mas diz mais: a semente da mulher. E aqui no original, aqui diz descendente, e literalmente é a semente da mulher. E veja que Adão vai chamar, aqui nós lemos, a sua esposa de Eva, porque ela é a mãe da humanidade. Então, através da semente dela, haveria de vir algo. E aqui, então, no singular, a semente ou o descendente haveria de esmagar a cabeça da serpente. A serpente e seus agentes morderiam o calcanhar do ser humano. E como morte? A ação maligna no mundo, causa mal aqui, mal ali, mas nunca fatal. O ser humano continua. Morde o calcanhar, mas diz Deus a ela, da sua semente, Eva, haverá de vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. O que a serpente faria com o ser humano e o que o descendente da mulher faria com a serpente é totalmente diferente. O golpe seria fatal. Pisar a cabeça e acabar com ela. Os pensadores cristãos chamam este verso de proto-evangelho, o primeiro evangelho nas Escrituras, a primeira manifestação do evangelho nas Escrituras, lá no início já, Deus prometendo redenção, escape, solução desta miséria que o próprio ser humano criou, e o diabo reina e morde o calcanhar, e tantas misérias acontecem, mas Deus prometeu ali uma saída para o ser humano. Deus procura o ser humano em graça. Deus não está se escondendo, é você que se esconde, porque os seus caminhos lhe interessam, os caminhos de Deus não lhe interessam. É preciso chegar aquele dia quando você entende isso. Eu preciso daquele que esmagou a cabeça da serpente, e com humildade você sai do esconderijo e ter um encontro com Deus em Cristo, através da obra dele na cruz. E conhecer o poder daquele é maior do que o maligno,
E Ele controlar a sua vida, dominar a sua vida e trazer novamente a vontade de Deus e o reinar de Deus ao seu coração. Não mais você, não mais a sua vontade, mas o reinar de Deus no seu coração, como foi o propósito de Deus para o ser humano até que ele tocou o fruto naquele dia. Que você possa voltar ao propósito original de Deus. Chega de esconder. Não vale a pena esconder. Esse esconder é uma ilusão. Mais cedo ou mais tarde você vai saber disto. Quem é você? Quem é você para querer ser o seu Deus ou tomar o lugar de Deus? Chega de esconder. Há algo melhor para o seu coração, a sua vida. Há algo melhor para você e a sua casa. Não mais escondidos, mas na presença de Deus, pela graça e misericórdia dele em Cristo, vestidos pelo sangue do Cordeiro. Alguém se escondendo? Que noite abençoada para você. Você sair do esconderijo e vir à presença de Deus, quebrantado, humilde, reconhecendo seus anos de esconderijo, dizendo: Senhor, estou aqui, nu, rebelde, culpado, precisando que o Senhor me vista com a obra de Cristo e que o Senhor reine na minha vida, que a tua vontade seja feita. O Senhor diga que fruto eu como e que fruto eu não coma, e eu viverei pela tua palavra. Que você possa sair nesta noite do esconderijo. Vamos orar na presença do Senhor.